Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desta terça-feira, dia 7, Provérbios 16, 20 a 22. O que atenta prudentemente para a palavra prosperará. E feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumenta o saber. O entendimento para aquele que o possui é uma fonte de vida, porém a estultícia é o castigo dos insensatos. Todos nós sabemos que o livro de Provérbios ele não tem um assunto definido. Ele é composto de provérbios, de ditados populares. E a maioria deles de autoria do rei Salomão. Quando nós buscamos um texto para uma gravação tão curta como essa, às vezes nós encontramos dificuldades, porque você tem um verso que de repente o seguinte já é um outro assunto, é um outro provérbio de uma outra maneira de falar. Mas eu encontrei esses 3 versos que, embora sejam provérbios soltos, separados, eles podem ser tratados como provérbios que se relacionam entre si. Por quê? Porque o verso 20, ele vai falar sobre o que atenta para a palavra. Aquele que tem cuidado com a palavra que ouve e a palavra que profere. O verso 21, ele vai chamar de prudente aquele que é sábio de coração. E é sábio aquele que tem a palavra, que conhece a palavra, que sabe como falar. E o verso 22, ele vai falar do entendimento daquele que possui a vida. Então há uma relação entre eles. Por isso eu trago esses 3 versos em conjunto, para que possamos analisar esses 3 provérbios diferentes, mas que se relacionam entre si. Então, aquele que age prudentemente, o que é ser prudente? É ser cauteloso, é pensar antes de fazer, é pensar antes de agir, é medir as consequências do nosso ato. Então, isto é ser prudente. E este, então, vai prosperar. Porque quando você mede as consequências, então, quando as consequências são mais, você não vai realizar. Mas quando forem boas, você vai. Então, o prudente, ele vai prosperar. O sábio, ele vai saber como pronunciar as suas palavras. É por isso que o autor diz que é doçura. Por quê? Porque as palavras, elas podem maltratar e elas podem tratar bem. As palavras, elas podem abençoar e elas podem amaldiçoar. As palavras, elas podem ser doces e as palavras podem ser amargas. Interessante que muitas vezes uma mesma palavra, da maneira como ela é dita, ela pode ser uma palavra doce ou amarga. Uma palavra que abençoa ou que
amaldiçoa. Então é sábio aquele que mantém as suas palavras. E o entendimento, o conhecimento, o saber, ele é uma fonte de vida. Nos nossos dias, a vida profissional, ela é muito influenciada por aquilo que nós estudamos. Por isso, então, o entendimento, o conhecimento, ele faz bem à vida, ele proporciona vida, porque através dele nós podemos ganhar o nosso sustento. Então são provérbios que que devem estar presentes diariamente na vida de cada um de nós. Que esta terça-feira possa ser abençoada em nome de Jesus. Amém.